Olá, queridos, olá, queridas. Meu nome é Ricardo Feltrin, sou jornalista há 34 anos. Comecei minha carreira na Folha de São Paulo em setembro de 1991. Comecei fazendo cobertura de vários assuntos, polícia, política, sindicato. Eu sou do ABC Paulista, meu pai é metalúrgico, portanto, tenho o chamado lugar de fala para falar de PT, para falar de pesquisas também, Datafolha e outras. E hoje eu quero comentar aqui as 2 últimas pesquisas que saíram, sobre o governo Lula. Tem saído várias, tem saído Datafolha, tem saído essa que eu vou comentar hoje aqui, que é a pesquisa IDEC, daqui, né, saiu também a pesquisa da Ipsos e PEC, né, tem também a da Bloomberg, Atlas Intel, né, Bloomberg. Então a gente está comentando cada uma que está saindo, mostrar para vocês o que está acontecendo com o governo Lula, principalmente em relação a essa percepção de confiança. Então essa última pesquisa que saiu a semana passada, está trazendo exatamente isso, o que que é a confiança da população em relação ao governo Lula e em especial a ele, né. Foram ouvidas 2.000 pessoas nos dias 7 e 11 de março, por exemplo, logo agora, essa semana mesmo, eh, 131 cidades brasileiras, margem de erro 2 pontos percentuais, nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. A da Atlas Intel, ela é considerada, né, essa Atlas Intel Bloomberg, que eu vou conversar depois com vocês, ela é considerada a mais credibilidade de todas, né, o nível, a margem de erro chega a ser só de 1%. Então, vamos trazer para vocês, e eu vou aqui, é uma análise isso aqui, né, eu estou fazendo uma análise política, fui colunista de política do Grupo Folha, tá aqui, né. Então, primeiro, por que que ele fala tantas besteiras? É uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma resposta. O governo está tendo muitos problemas de comunicação, desde a SECOM anterior e agora que entrou o Sidônio, não sei se vocês sabem, mas apesar de chamar Secretaria de Comunicação, ela tem status de ministério. Quando saiu essa última pesquisa, aliás, desde outubro, o governo vem registrando queda de popularidade, queda de confiança, mas dessa vez essa pesquisa IPEC assustou, porque primeiro, a gente está tendo essa inflação crescente e agora vamos só para vocês não confundirem, quando você vai no supermercado e você vê o preço das coisas aumentarem, isso não é a inflação. Eu aprendi isso com o grande professor e grande jornalista Zé Paulo Kupfer, eu também cometi esse erro. Inflação está relacionada à quantidade de dinheiro que existe no mercado, dentro de um país. Então, quanto mais dinheiro é jogado dentro do país, menos ele vale. Quanto mais dinheiro é impresso, mais a inflação aumenta, porque menos o dinheiro vale. Quanto menos o dinheiro vale, mais caras são as coisas dentro do supermercado. Parece confuso, mas, na verdade, a inflação está diretamente ligada ao preço, só não é a mesma coisa. Então, por isso que eu falei que ele está começando a ver fantasma, depois eu vou botar um vídeo aqui, né, ou um trecho aqui, porque agora, né, ontem ele fez um discurso, Lula, culpando pilantras pelo aumento do ovo. Vocês viram quanto está o custo do ovo. E, como alguns analistas estão mostrando, ele nem precisava fazer isso, porque tem várias coisas ligadas ao aumento do ovo, né, não, ele nem precisava ficar culpando nenhum pilantra. Você tem aí menos milho no mercado, você tem a questão da quaresma, que as pessoas começam a comer mesmo menos carne, passam a comer mais ovo, você tem uma gripe aviária nos Estados Unidos, que aumentou também o preço do ovo. Então, por isso que eu falo, ele começa a culpar os fantasmas, porque parece que ele não quer assumir, os erros do seu próprio governo. Então, por que ele fala tantas besteiras? Então, vou mostrar algumas aqui, né. Vou começar aqui, ele foi fazer
Tá aqui, vamos lá. Diz que o preço da carne vai baixar e que a população vai voltar a comer picanha. Então ele volta a 2022 fazendo umas promessas que ele de fato não pode fazer. Mas vamos ver uns trechos aqui, vai. Agora com o problema de alimento, que vocês sabem que tem, o ovo está caro. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. Eu fiz um estudo, contar para vocês uma coisa, o Alckmin. Eu fiz um estudo e descobri o seguinte: em janeiro de 2003, a caixa de ovos com 30 dúzias custava R$ 144. Queria agradecer aqui o Diário do Pernambuco, que eu estou usando o vídeo deles aqui do Instagram, tá bom? É um vídeo aberto aí, mas eu agradeço aqui. Aliás, Pernambuco, terra do meu pai, avô, bisavô, tataravô, toda a família lá da região de Garanhuns, que aliás é a terra do Lula. E 15 centavos. Em janeiro de 2024, essa mesma caixa de ovo custava R$ 143,09. Em janeiro de 2025, em janeiro agora, esta caixa de ovo custava R$ 144,05, o mesmo que custava em janeiro de 2003. E em fevereiro, ela subiu para R$ 210. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Não tem explicação, esse ovo está caro. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. Sabe, a carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Sabe, vamos. Nós estamos numa briga tremenda. O Alckmin tem feito muita reunião. A gente tem feito reunião com o pessoal da soja que produz o óleo, com o pessoal do milho que produz o óleo, com o pessoal que produz o álcool, com o pessoal que produz carne, porque nós queremos encontrar uma solução, porque não tem explicação. Só para lembrar vocês que o Alckmin até fez um bom trabalho aí com o pessoal do agro, né? Fez uma costura de acordos ali com relação a preços, com relação à produção. E aí o problema é o seguinte, depois eu mostro aqui, né? Mas o Lula já fez aí, com a ajuda de Janja, né? A onipresente Janja, já está atraindo, eu já fiz um vídeo sobre isso, os influencers petistas aí, inclusive vídeo de anteontem, da mídia ninja, que já estão culpando o agro pela falta de abastecimento. Estão culpando o agro porque até 3 semanas, né, falam que o agro era culpado porque o dólar estava caro, então eles estavam se locupletando do dólar caro e exportando toda a produção brasileira para ganhar dinheiro. Agora que o dólar caiu, não tinha desculpa. Então aí o Alckmin fez um grupo aí, né, de ministro, etc., falando, e de repente chega o Lula e começa a culpar os fantasmas e fala que vai tomar medidas drásticas. Então, vocês notem, né, por que tem a queda nas pesquisas, e essa pesquisa do IPEC apontou que 58% dos entrevistados não confia no Lula, perdeu ou não tem nenhuma confiança no Lula, porque cada vez que esse presidente, cada vez que esse senhor pega o microfone para improvisar, ele fala alguma asneira. Ou ele é misógino, ou ele é preconceituoso, depois eu vou mostrar aqui, ele chama um deputado cearense de cabeçudo, né, que é um absurdo falar, né, não se fala mais isso, mas o pessoal da esquerda, o pessoal militante, está sempre passando pano para ele. Mas vamos continuar um trechinho aqui. Então as galinhas não reclamaram, alguém está sacaneando as galinhas. Alguém está sacaneando as galinhas. Sabe? Alguém pode ficar certo que está sacaneando as galinhas. Porque essas galinhas que botam ovo, elas ficam trancadas. Elas, coitadas, ficam pondo 3 ovos por dia. É só comendo, bebendo água e pondo ovo. Comendo, bebendo e pondo ovo. Sabe? Não deixa a coitada descansar e vem jogar a culpa em cima da galinha. Não. Nós não aceitamos isso, culpa. Então nós estamos numa tarefa muito grande. O presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, pode ficar até, vou colocar até o ministro da Saúde nisso, porque nós queremos encontrar quem é o pilantra, que é o tanto. Nós estamos...
Sabe, gente, primeiro, né, é tão mal orientado, é tão mal assessorado, que a culpa não é dele com relação ao aumento do ovo, né. A culpa é de toda uma conjuntura internacional e nacional, que a gente está explicando aqui, mas, é tão populista que inventa e acaba inventando, né, enxergando fantasma para culpar o que não existe. Veja, o populismo da pessoa está tão perdido, as pesquisas estão abalando tanto a autoconfiança dele, e eu não sei, gente, eu duvido que esse nível de ruim, né, de não confia, de governo péssimo que as pesquisas estão apontando, podem ser recuperadas. Deixa eu ler mais alguns trechos aqui da pesquisa, né. Vamos interromper o compartilhamento aqui. Olha aqui, ó. 58% dizem não confiar, né, no Lula, 40% dizem que confiam, não sabem ou não responderam 2%. Em relação à última pesquisa, já não confiavam nele 52% na ocasião, né. Foram ouvidas 2.000 pessoas, etc, né. Não confiam nele, vejam, evangélicos, 70%. Então, ele não consegue e não vai conseguir apoio dessa grande parcela da população que são os evangélicos. Renda mensal acima de 5 salários mínimos, 73% não confiam nele. Região norte, centro-oeste, centro-oeste, que é a região do agro, né, 66%. Pessoas que não têm religião católica ou evangélica ou sem religião, 66%. Quem tem nível superior, 65%. Olha aqui, ó, 41% considera o governo Lula ruim ou péssimo. Só 27 avaliam ele como ótimo e bom. 30% acham o terceiro mandato dele como regular, né. Aí, que uns 15 dias atrás, teve essa da Atlas Intel Bloomberg, que eu falei para vocês que é provavelmente a mais confiável, desaprovam o governo Lula, 53%. E veja, saiu de 45, né, aumentou, né, chegou a 53% contra 45,7 de aprovação. Entre outras coisas também, temos aí, né, a outra pesquisa que foi feita, né, não sei se vocês lembram, a Janja também está com uma rejeição, pública de mais ou menos 58%. E obviamente a imagem dela está ligada ao governo. Então eu já tinha dado isso no ano passado, né, que a imagem da Janja perante a população também estava ajudando a atrapalhar o governo Lula. E aí vem Gleisi Hoffmann falar que isso é machismo. Olha, que tem machismo envolvido sempre em críticas às mulheres, eu não tenho dúvida. Mas tem a questão também do exibicionismo, do protagonismo, do fato que ela não tem nenhum cargo no governo, dela influenciar no governo, dela determinar qual a agenda do Lula, etc. e tal. E isso quem falou não fui eu, foi ninguém mais, ninguém menos que a Daniela Lima, do Globo, da Globo News. E agora, a outra notícia que eu dei foi que o Sidônio, né, decidiu tirar milhões e milhões aí de verbas das TVs, especialmente a Globo, e investir nos blogueiros, e são os blogueiros que estão culpando agora o agro, né, de não investir, de não, fornecer produtos para os mercados, porque o dólar estava caro. Agora o dólar caiu, então quero ver qual vai ser a desculpa que eles vão dar para a falta de para o aumento do preço das coisas, né. E todo mundo, a dona de casa agora está sentindo, e agora o grande vilão é o pilantra que está ganhando dinheiro com o ovo. $10, né, parece que está $8 aí uma caixa de ovo nos Estados Unidos. Mas lá tem a questão da febre, da gripe aviária, né. Então, tá bom, gente, vou trazer aqui, aliás, depois tenho que fazer outra matéria aqui mostrando como a imprensa lulista no Brasil, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá usando de novo, é impressionante, gente. E por isso que é legal você ser um jornalista independente, porque dá para você analisar
Porque eu nunca cobri política, né, nos 20 anos que eu trabalhei no UOL. Na Folha eu cobri entre 91, depois 94, 95, lá na Folha da Tarde, depois voltei a cobrir 97 até 98, administração pública, depois 2000 no Jornal Agora, então eu tenho um pouco de conhecimento, né, mas nos últimos 20 anos, depois na Folha Online de novo, então você vê como são construídos os títulos, dentro de uma redação petista, por exemplo, para eles passarem pano. Então, por exemplo, um exemplo foi essa pesquisa IPEC, né, que deu 58% de falta de confiança no Lula, e aí um título, por exemplo, do UOL, que era assim: avaliação do Lula. Veja índice de confiança e desconfiança. Eles não colocam o índice no título e escondem na homepage. Por exemplo, no dia que saiu a história do PIB, né? Maior PIB da história nos últimos 22 anos. Eles colocaram isso na manchete. E lá embaixo, escondido embaixo de um. É super interessante, gente, você analisar isso, porque tem a ver com o design, né, e como a imprensa militante ela faz o possível, porque ela quer mostrar que ela deu, só que ela esconde ao mesmo tempo, né? Mas isso eu faço em outro vídeo, é super interessante. Eu já fiz outro, eu estou juntando alguns exemplos, né? Revista Fórum, os DCM da vida, 247, como eles fazem para passar pano e não deixar a pessoa que bate o olho no título, né? Não sei se vocês sabem, tem uma pesquisa, já foi feita, que na internet e mesmo no jornal, acho que mais de 80%, 75%, 80% do leitor, quando ele bate o olho numa homepage, por exemplo, ele não clica, ele só vê o título. Então, você fazendo um título desinteressante sobre isso, a pessoa não lê. E como a maioria das pessoas que leem um UOL, por exemplo, é de esquerda, porque sabe o que vai ver ali, ela nem clica, né? Então ela não fica sabendo. Mas é super interessante, isso tem a ver até com comportamento, né, neurolinguístico, é super interessante. Um dia eu vou falar com o Ricardo Ventura para a gente mostrar isso aí. Não tem a ver com comportamento físico, mas comportamento dos olhos. Super interessante, tá bom? Gente, não esqueçam aqui que eu tenho um jornal super fofo que dá coice em todo mundo, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. É verdade. Você acorda e você já dá uma limpada no seu fígado, a bile, né? Fica tudo já. É o Jornal dos Coices, uma mistura de humor e mau humor em informação. É um jornal único aqui que já chegou a dar 28 vezes a audiência da CBN. E eu aproveito para pedir desculpa para o Grupo Globo, que tem aí um veículo há 50 anos, deve ter ali umas 30 pessoas trabalhando, e um um jornalista que sozinho com seu grupo quinta série consegue dar tantas vezes mais audiência. Desculpa aí, CBN. Então, beijo do ogro. Coice, coice.